Chamamos de luteranismo, ela também vai se expandir, vai chegar até João Calvino ali no norte da Europa. Ele vai criar o calvinismo. Luteranismo e calvinismo acreditam em batismo e eucaristia, porém ambos têm ali características diferentes. No caso, o calvinismo acredita na predestinação, a pessoa já está predestinada à salvação, e o luteranismo acredita na salvação pela sua conduta na vida terrena. A reforma também chegou à Inglaterra através do anglicanismo, que foi bem diferenciado. Por quê? Tudo começa porque a Igreja Católica não permite o divórcio e não vai permitir o divórcio de Henrique VIII, que rompe com a Igreja. E a Inglaterra, naquele momento, é o país mais poderoso de toda a Europa. Tá? Então surge o anglicanismo, onde o chefe da igreja é o próprio rei, hoje a Rainha Elizabeth. A Igreja Católica não ficou parada, iniciou a Reforma Católica ou Contra-Reforma. Inácio de Loyola criou a Companhia de Jesus e começou a educar esses novos religiosos que vão ter uma função fundamental na educação e no surgimento do catecismo para ali educar o surgimento de novos católicos em novos lugares do mundo, como vocês vão começar a ver daqui para frente. E agora eu vou chamar o nosso desafio do dia. Para velejar em alto mar, os europeus enfrentaram perigos reais e imaginários. Os perigos imaginários eram muitos, como a crença de que a terra era achatada como uma pizza e que quem se afastasse muito do litoral cairia num abismo. Ou de que na altura da linha do Equador as águas ferviam, incendiando os navios. Ou ainda de que o mar era habitado por monstros terríveis. Entre os perigos reais estavam os ventos desfavoráveis, a ameaça de encalhe, os lugares estranhos, a fome, a doença e a sede no interior dos navios. Vamos lá então? Se era assim tão perigoso, por que então os europeus se lançaram às grandes navegações? Então, como vocês podem aí ver nessa última frase, hoje nós vamos tratar das grandes navegações e o que isso trouxe para nós. Como é que surgiu essa ideia de navegar? Então vamos lá? Gente, nós já temos ali o absolutismo, que é essa ideia de centralização do poder. Nós já temos os burgos, que é justamente o comércio. Vocês lembram ali que os italianos, eles têm uma grande relação com os burgos e havia uma necessidade trazida pelo mercantilismo, ou seja, uma necessidade comercial. Nós precisamos de mercados consumidores, nós precisamos de produtos que nós possamos aí descobrir e trazer para vender na Europa. Mas havia ali um entrave. E é aí que vai entrar o que nós vimos ultimamente, que foi sobre o humanismo. Essa ideia de desafiar, de acreditar, de buscar respaldos. Por quê? Olha aqui, nós temos uma caravela representando. Lembre-se que a caravela não tinha motor, era preciso aí a sorte do vento, a sorte de quem estava no comando dessa embarcação. E não se tinha ideia. Havia-se a Europa, tínhamos notícia do Oriente, principalmente, lembram de Marco Polo, que vocês viram lá na aula sobre a China? Exatamente, lá no século XIII, Marcos Polo foi fundamental para nos dizer, olha, nós temos ali um Oriente, o pessoal lá, ó, tá bem antenado, tá bem na frente. Eles têm bússola, eles têm embarcações, eles estudam as estrelas, eles têm pólvora. Eles têm ali tipografia e eles têm um negócio incrível, eles têm mapas. Eles conseguem projetar os desenhos, eles criam através da observação dos astros desenhos que nos possibilitam navegar. Olha que máximo! Então essa documentação que Marcos Polo cria ali no livro do Maravilhoso, que vocês já conhecem, já ouviram falar, ele dá aí umas dicas do que pode acontecer. Por que que era preciso essa... Vamos lá? Olha então o que nós temos no nosso texto. Para velejar em alto mar,
os europeus do século XV enfrentaram perigos reais e imaginários. Entre os perigos reais estavam os ventos desfavoráveis, as caravelas não tinham motor, né, gente? Então precisava ali da sorte do vento. A ameaça de encalhe. Por quê? Porque você ia para o novo. Você não sabia o que era o Oceano Atlântico, o que era o Oceano Pacífico, não se tinha noção do que havia, além do que os olhos podiam alcançar ali no litoral europeu. Os lugares desconhecidos, obviamente, que lugares são esses? Porque para conhecer um lugar, alguém teve que se aventurar primeiro. A fome, obviamente a fome, você sair ali de terra, né? Estar em terra, ancorado ali na terra, e de repente sair, se lançar ao alto mar sem saber se vai ter terra em outro lugar, é complicado. Vale ressaltar que até então, durante a Idade Média principalmente, acreditava-se que a terra era plana. A terra era plana, parecendo ali uma pizza, né? Vamos só voltar aí para o nosso texto do nosso monstrinho marinho? A fome, a doença e a sede nos navios. Por quê? Porque você levava alimento para um determinado tempo, mas você não tinha ideia de quanto tempo você ia ficar no mar. Nós temos aí um monstrinho para mostrar que o imaginário também desses velejadores, desses primeiros pessoas a saírem nas navegações, era incrível. Eles imaginavam e desenhavam os monstros mais surreais. Por quê? Porque nós não conhecíamos. Eles não tinham ideia do que estavam esperando e também, claro, os monstros marinhos era uma forma de dizer, não vão. Tem monstros marinhos ali, ninguém sabe o que pode acontecer, se eles podem comer, amassar as caravelas. Então era uma forma de criar um medo. Por quê? Porque se você tem medo, você não faz. Não é verdade? Vamos lá então? Os perigos imaginários, como eu acabei de citar, também eram muitos. Como, por exemplo, acabei de citar novamente, a crença de que a Terra era achatada como uma pizza. Então, e aquele que se afastasse muito do litoral, caía no abismo. Nós sabemos que a Terra é redonda, né, queridos? É possível contornar a Terra. Ela não é plana. Mas como não tinha a confirmação de que a Terra era redonda, tá? Se ensinava de que ela era plana, se acreditava que ela era plana. Então, o perigo de você cair ali no nada era certo, tudo bem? De que a altura da linha do Equador, os navios se incendiariam. Então, quer dizer, tem fogo. Quando chegar ali o final do mar, bum, você cai no buracão de fogo. E de que o mar era habitado por monstros terríveis, como aquele que vocês puderam ver aí na caricatura. Então, nós temos aí várias visões para que o homem não fosse para o oceano. Já pensou se eles não tivessem ido naquele momento? Complicado, né? Mas aí olha o que nós temos para vocês agora. Grandes navegações. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O Mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o Mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio, e por isso foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453, ocorreu outro problema. O Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Diante desta situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente, que não passasse pelo Mediterrâneo. Viram aí nesse vídeo, temos um problema, né? Por isso que os italianos, eles tinham ali um comércio tão agitado, eles iam lá no Mediterrâneo, até ali,
né, os povos árabes pegavam as especiarias. O que eram as especiarias? Gente, olha as especiarias. Pimenta do reino, noz moscada, baunilha, na verdade temperos que até então os europeus desconheciam e que, claro, tem toda a sua validade na cozinha. Só que quando os italianos começaram a ter acesso a esse comércio pelo mar Mediterrâneo, eles vendiam num preço muito alto. Então, os outros reinos, como por exemplo Portugal, Espanha, França, Inglaterra, eles viam ali que realmente os italianos enriqueciam pelo alto valor que eles colocavam ali nos preços. Lembram do livre comércio que a Igreja Católica não permitia? Exatamente, por isso que a reforma protestante ela foi importante para a burguesia, para justamente permitir isso. Aí vieram os turcos otomanos, fecharam ali, ficou mais difícil o acesso a essas mercadorias e isso, essa falta de comunicação ali pelo Mediterrâneo é que traz a necessidade. Mano, não tem monstro marinho aí não, a gente vai ter que entrar no mar. A gente vai ter que ver o final do mundo, cair no abismo, incendiar o navio, encontrar com os monstros, é o jeito. Porque nós precisamos alavancar a economia. Se era assim tão perigoso, por que então os europeus se lançaram às grandes navegações? O motivo principal, como eu acabei de citar, foi o desejo de conseguir as especiarias e os artigos de luxo orientais diretamente na fonte, isto é, o próprio Oriente. Nós vamos encontrar um caminho para o Oriente, mano. E se não pode ser por terra, a gente não pode entrar no mar Mediterrâneo, a gente vai achar. Tá? No século XIV, o rico comércio com o Oriente era controlado em grande parte pelos árabes e italianos, como vocês acabaram de ver no vídeo, né? Os árabes traziam ali até os italianos pelo mar Mediterrâneo e os italianos levavam para a Itália e iam comercializar com os outros países da Europa. Os árabes traziam aí até os portos, ó. Ali os mercadores italianos compravam esse produto das mãos dos árabes e muçulmanos e os revendiam com grande lucro para a Europa. Então está explicado aí o motivo porque as grandes navegações serão extremamente necessárias.